Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E o Corinthians, que está aí perto de contratar novos jogadores, está muito próximo de anunciar aí mais 2 reforços e também está se preparando aí para trazer um baita diretor de futebol aí para o Timão. Quer saber mais o desfecho dessa história? Então assiste esse vídeo até o final. Destacando a primeira rodada do Campeonato Paulista, divulgada ontem a tabela da primeira fase do Paulistão. E aí temos então a primeira rodada, tá no dia 20, às 5h15 da tarde, o Red Bull Bragantino estreia contra o vice-campeão Água Santa. Ainda no dia 20, Botafogo e Santos, São Paulo e Santo André, a Ponte pega o Mirassol. E aí no dia seguinte, Novo Horizontino e Palmeiras, São Bernardo e Ituano, Inter de Limeira e Portuguesa, Corinthians e Guarani. Então os primeiros jogos no dia 20, depois no dia 21, essa primeira rodada do Paulista. E o Corinthians, com qual time vai estrear na competição? A Lili Nascimento está de volta, ao vivo também, dia 27 de dezembro, agora 10 para 1, não é isso, Lili? Conta pra gente se o Corinthians já tem o time para estreia ou ainda não. Bom, oficialmente ainda não, né? Mas o Augusto Melo vem falando para a torcida corintiana ali pelas redes sociais que o presente de Natal vai atrasar um pouquinho, mas depois do dia 2 de janeiro começa a aparecer. Eu vou começar pela notícia quente do momento que está no ESPN.com, a apuração do João Felipe França, nosso colega, é que Rodrigo Garro, meio-campista que pertence ao Tadieres, foi procurado pelo Corinthians, tá? Então o Corinthians chegou a sondar este jogador, falar com o clube, falar com o Tadieres. O Tadieres aguarda aí uma proposta oficial do Corinthians para saber se libera ou não. Os valores não foram divulgados, ele tem contrato até o final de 2026 com o clube argentino, portanto o Corinthians vai ter que desembolsar dinheiro aí para poder trazê-lo para jogar com a camisa do Timão. Então está em andamento aí, tem uma negociação, o clube aguarda essa proposta oficial e quem sabe aí ele possa ser um reforço, porque depois da saída do Renato Augusto, o torcedor corintiano está cobrando muito ali um meia de qualidade que consiga distribuir e dar ritmo ao jogo. Vamos agora falar sobre as negociações, tá? 2 equatorianos, o zagueiro Félix Torres, que pertence ao Santos Laguna. O Corinthians está avançando bem aí na negociação para tentar trazer este zagueiro de 26 anos, que jogou a última Copa do Mundo aí pela seleção equatoriana, é titular na seleção equatoriana, portanto, as negociações estão em andamento, até porque ele tem contrato até 2025, então o Corinthians teria que desembolsar aí em torno de 25 milhões de reais para conseguir trazer este zagueiro de 26 anos que atua pelo lado direito. Ele chegaria justamente para ficar no lugar do Gil, fazendo ali dupla com o Lucas Veríssimo. O outro equatoriano é o lateral esquerdo Diego Palacios, ele que joga na Major League Soccer e o contrato dele acaba no dia 31 de dezembro, então ele estará livre aí para assinar com o Corinthians, chegando sem custos. As negociações estão bem avançadas, então pode ser aí mais um nome para reforçar o Timão. Tem mais um jogador, tá? Mais um zagueiro, Adriano Martins, que jogou a última temporada, essa temporada pelo Novo Horizontino. É um jogador que interessa muito o Corinthians, foi aprovado pelo Cifute. Aliás, todos esses jogadores, tá? Tiveram toda a aprovação pelo Cifute, segundo o Augusto Melo, segundo a nova presidência. E aí, por isso, o Corinthians está negociando. Então, Adriano Martins, zagueiro aí do Novo Horizontino, pode ser também mais um reforço para o Timão. A gente fala pode ser porque nenhum ainda assinou de fato, tá? Todas as negociações estão em andamento. Por falar em negociação, Gabriel Moscardo. Aí o torcedor corintiano está esperando para ver quando o Corinthians vai anunciar a saída, quando o Paris Saint-Germain vai anunciar a chegada, mas tem um imbróglio aí no meio que foi apurado aí pelo ESPN.com. Nesta madrugada ele fez uma publicação em uma rede social dizendo que está trabalhando em silêncio, work in silence. E aí os torcedores começaram a mandar alguns comentários que não agradaram o novo presidente. O que ele fez? Ele apagou o post. Aí um torcedor foi perguntar, mas por que você apagou, presidente? Ele disse que abriu aquele horário ali para conversar com os torcedores, ter um diálogo, mas não gostou de algumas ofensas que recebeu e preferiu apagar, Bruno. Tá vendo? Se abre a caixinha, então, ali dos stories, Não, aquilo é um melhor não. perigo. É um perigo. Não é, Natália? Melhor não. Não faça isso, viu, Augusto Melo? Você também não, viu, Lili? Vamos lá, então, saindo do Corinthians. Presença para atualizar o mercado da bola corintiano, porque você vem falando sobre o tal do atirar para todo lado no caso do Timão, né?
tem muita informação circulando nesses últimos dias, você tem falado a respeito. Rodrigo Garro e Rollheiser, quais as situações desses nomes? O Corinthians precisa de um meia, né? A gente falava isso já aqui, né? O Renato Augusto não renovou, o Juliano também não, e o Corinthians precisa contratar um meio-campista. Aliás, vai contratar mais do que um. E os nomes, né, de preferência do Mano Menezes são os dois argentinos, né? O Rodrigo Garro, do Talheres, que é titular, né, absoluto aí do time argentino, e também o Rollheiser, que é do Estudiantes, inclusive enfrentou o Corinthians nessa temporada na Sul-Americana, camisa 10, enfim, faz aquela fumacinha, né, um jogador bem veloz. São dois jogadores que o Corinthians tem interesse. O Corinthians entende que são negociações difíceis, tá? O Corinthians já entrou em contato, já abriu conversas, não quer dizer que vai contratar, mas está tentando. Aliás, a frase que eu ouvi da minha fonte foi o seguinte: é difícil, mas temos chance. Então o Corinthians está batalhando. Eu acho que o caso do Rollheiser é mais complicado, porque é um jogador que manifesta o interesse já dos clubes europeus. Do Garro a gente não ouve tanto isso. Então, apesar de ser uma contratação difícil, também considerada difícil internamente no Corinthians, talvez seja mais fácil do que o camisa 10 do Estudiantes, porque ele já é especulado no Benfica, enfim, fala-se também Atlético de Madrid, né? Mas por enquanto não tem nada concreto do Atlético de Madrid. Mas na imprensa, inclusive ontem, né, quando eu recebi a informação da fonte, subi na minha coluna no UOL, eu fui pesquisar um pouco, né, sobre o Benjamin Rollheiser. E quando eu joguei no Google, né, o nome dele, apareceu uma matéria de Portugal que o Corinthians estaria disputando com o Benfica. Então a informação, inclusive, já chegou lá em Portugal também, que é um jogador que interessa ao Corinthians. São negociações bem difíceis. A ideia é, claro, contratar um deles. O Corinthians está atirando para todo lado para tentar, enfim, acertar em um camisa 10. A gente fala aí, se a gente for olhar no Transfer Market, né, porque tem clube, eu sempre falo isso, tem clube que contrata com base do Transfer Market. Está lá avaliado, acho que em 10 milhões de euros, né, um pouco mais de 50 milhões de reais. O Corinthians estava falando em contratar o Vinha por 10 milhões de euros, né, porque não o camisa 10 do Estudiantes. Uma fonte no final da tarde me disse o seguinte, Samir, uma outra fonte, não foi a que me passou os nomes que o Corinthians está tentando. Que também, né, é ligado ao Corinthians, claro. Como disse Samir, o lateral, o Leonardo Góes, né, Leonardo Góes mesmo, né, o Godoy, desculpa, Leonardo Godoy. O Leonardo Godoy, que é o lateral direito do Estudiantes, que o Corinthians tem interesse, de 28 anos, que é titular, o Corinthians está com dificuldade de contratá-lo, né, então imagine o camisa 10 do Estudiantes. Então ele falou, realmente é uma negociação muito difícil, né? Porque o Estudiantes não é um time fácil de você contratar jogadores deles. Então, são negociações realmente que o Corinthians considera negociações difíceis, mas acredita que tem chance e está tentando, Razan. E Rollheiser, vamos combinar, que quebra qualquer título de qualquer reportagem também, né? É mais fácil pegar Neoquímica Arena do que pegar Rollheiser. Não dá, Rollheiser não dá, muito difícil. Vamos ter que meter um apelido nele. Para falar Rollheiser, Estudiantes. Eu tava esperando essa, passou pela minha cabeça aqui do Estudiantes. Falei, o Samir vai soltar alguma coisa. Meu Deus, não, mas o PVC é mais rápido. Eu tava pensando em outra coisa aqui, naquele filme que tinha aquele cara que tinha aqueles espetinhos. Outra coisa. Vai, sei lá, alguma coisa parecida. No Réveillon, minha avó me ensinou a comer uvas no Réveillon. Se eu for aqui no Sacolão, comprar uvinha por esse valor que você falou, de jeito nenhum. Dá, não tem condição, não tem nenhuma condição. O Samir, a gente vinha falando aqui nos últimos dias e semanas sobre esse Corinthians que alardeava muito e até agora na ação, no de fato conseguir, era pouca coisa. Dá para o torcedor corintiano ter expectativa ainda de coisa de impacto ou vai ficar mais ou menos nessa mesmo? O Augusto Melo fez uma postagem, né, nessa madrugada, no Twitter, dizendo que estava trabalhando em silêncio. De repente foi... Silence. Meteu essa, né? Ele disse que ele estava em inglês. Realmente, foi isso mesmo. E ele foi atacado e apagou, né, a postagem. Depois um torcedor lá o indagou, né, porque que ele apagou. Ele disse que, enfim, tinha tirado um tempo para interagir com a Fiel, mas tantas mensagens ofensivas e tal, ele acabou apagando e desistiu.
O torcedor está muito ansioso. Essa pergunta que você faz, ô Razan, ela realmente não tem resposta nem na cabeça do torcedor, não. Há uma divisão, né? Alguns acreditam realmente que o Corinthians vai montar um time forte, porque o Augusto Melo falou num time forte, né, para disputar tudo, e falou em grandes jogadores, aquela coisa toda. Até agora nada, mas tem essa questão que ele assume somente no dia 2. Então, eu acho que a partir do dia 2 a cobrança vai ficar um pouco mais forte, mas ele pode também chegar no dia 2 com alguns reforços. A gente já falou aqui, né? O volante Ranieri está certo. Eu não falei isso, mas né, ontem à tarde me falaram que o lateral esquerdo, o Palácios, né, o Diego Palácios, também está muito encaminhada essa contratação, porque é um negócio mais fácil, né? Ele acabou não renovando lá o contrato até o final desse ano. Já o zagueiro equatoriano, o Torres, é uma negociação, o Félix Torres é uma negociação mais difícil, porque tem que, né, pagar ali pelos direitos econômicos dele, tem contrato com o Santos Laguna e tem outros interessados, é um jogador de seleção equatoriana. É um negócio mais complicado. O Leonardo Godoy, eu já disse, também ainda não avançou, e por isso ontem eu avisei aqui, né? Foi até bom ter trazido essa informação ontem, porque o Flamengo já está até usando o Mateuzinho em outras negociações. Eu disse ontem aqui que o Corinthians não tinha mais interesse no Mateuzinho, porque estava tentando o Leonardo Godoy, inclusive pediu para o Flamengo envolver outros jogadores, vão apresentar uma nova lista para o Corinthians escolher na troca com o Fausto Vera. Então o Corinthians realmente está tendo dificuldades no mercado da bola, e o torcedor está ansioso, né, para saber se realmente no dia 2 o Augusto vai já anunciar alguns nomes. Acredito que sim, né, porque o Ranieri está certo, o Hugo também já estava contratado pela antiga gestão, não sei se ele vai anunciar já a contratação em definitivo do Lucas Veríssimo, que temos que lembrar que é uma baita contratação, mas não é o suficiente. O torcedor quer camisa 10, o torcedor quer jogadores de beirada de campo, de drible, o torcedor quer volante, o torcedor está esperando várias contratações, até porque o Augusto repetiu várias vezes, 11 jogadores no mínimo. Então, se chegar a 10, a Fiel vai cobrar, o Razan. É aquela coisa da expectativa que foi criada e a realidade está batendo a porta. Só para falar certinho, inclusive reproduzindo um tweet do Vessone, que é do Meu Timão, nosso colega jornalista que faz esse trabalho no site Meu Timão, que é um site jornalístico segmentado de cobertura do Corinthians. Ele reproduziu os tweets do Augusto Melo na madrugada aqui, ó. 00:05 já de hoje. Working in silence. E aí um emoji de uma pessoa num computadorzinho assim com a hashtag Salve o Corinthians. E aí depois, quando foi questionado por um torcedor, apagou a mensagem que postou, presidente? A resposta: desanimei. Estava lendo os tweets e até reservei um tempinho para interagir com vocês, mas aí começaram vários tweets com ofensas gratuitas. Desanima. De qualquer forma, boa noite, Fiel. Salve o Corinthians. O Vessone reproduziu esse tweet aqui, atribuído ao Augusto Melo, que foi depois apagado. Não está sendo um momento muito de aparecer para falar, sem ser com algo concreto, Samir. Não dá. Realmente agora é trabalhar, trazer nomes, né? É aquilo que a gente tem, né, falado aqui no de primeira. Prometeu o Gabigol, né? Enfim, não é que prometeu, né? Criou a expectativa dele. Enquanto estava comigo a informação, eu estava batendo no peito e saindo jogando. Eles foram confirmar, o Augusto também confirmou na ESPN no dia seguinte, que o Rubão confirmou. O Augusto confirma no dia seguinte também na entrevista, né? Acho que foi na Globo, agora não lembro. Enfim, ele confirmou que está tendo conversa com os dirigentes do Flamengo. No Sport TV. No dia seguinte foi no Sport TV. Agora que ele confirmou, né, a régua foi lá em cima, né? Estamos negociando para tentar contratar o Gabigol. É aquilo que o PVC tem batido na tecla aqui. O que você contratar agora, que não for o Gabigol, a expectativa realmente do torcedor está bem alta. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Eu vou responder para o Augusto Melo. Sabe o que é isso? Conte para a galera. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Deixa eu ver se eu tenho que ler a letra. Because a vision softly creeping. Tá cantando mal já. Você não tem voz para cantar essa música. Essa música se chama The Sounds of Silence. Paul Simon. Simon Garfunkel.
E é o Augusto Melo. O som do silêncio é falar do Gabigol. Faz bem, né? Trabalha em silêncio falando do Gabigol. Como é que trabalha em silêncio desse jeito? É o Como som é que trabalha do em silêncio falando que tá trabalhando em silêncio? Aí não ajuda. É o som do silêncio. Que deveria reverberar mais forte, mais alto no Corinthians. Gostei da referência do PVC musical aqui no De Primeira. Samir, ia completar? Não, só uma informação por último, é importante, por que o Los Angeles FC liberou, né, o lateral esquerdo equatoriano, né, o Diego Palacios, né? É porque lá em Los Angeles já tem muito Palacios. Não dá, não dá. Desculpa, foi só para sair do jeito que eu entrei, entendeu? Ele quer chegar e sair do mesmo jeito, né? Mas aí você corre um risco. Ontem um torcedor me perguntou isso. Se esse Palacios fosse bom, o Los Angeles não liberaria. Eu falei, filho, é porque lá em Los Angeles já tem muito Palacios. Claro que não. Aí eu lembrei, vou usar essa no de primeiro. Claro que Los Angeles não tem palácio. Los Angeles tem trânsito pra caramba. Mansões, enfim. Quero saber de você no nosso chat a resposta para a pergunta que está aqui na nossa tarja. Qual a nota? Preciso te atualizar também sobre o Corinthians de olho em Rodrigo Garro, meio atacante argentino do Talleres. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians que deseja Rodrigo Garro e também Benjamin Hohlheiser. Bora te atualizar sobre essa história de Pedrinho deixando o Atlético Mineiro para jogar no Timão ou voltando para o Shakhtar Donetsk. Te falo sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Vou falar agora sobre o camisa 10 dos sonhos do Corinthians. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Everton Ribeiro está descartado, os negócios ou as tratativas com o Internacional por Alan Patrick e Maurício não avançaram. Terans também foi descartado pelos dirigentes do Corinthians, mas Rodrigo Garro, meio atacante, 25 anos de idade, argentino, pertence ao Talleres, está nos planos do Timão. Vou dizer mais, as negociações já foram abertas e o Corinthians tenta comprar o jogador em definitivo para utilizá-lo como seu meio atacante na próxima temporada. Essa informação me foi confidenciada durante a live do canal da Nicola na noite dessa terça, segunda-feira, hoje é terça, né? Tava fazendo um live em pleno dia 25, mandei mensagem para um dirigente do Corinthians perguntando sobre Terans e também sobre o Garro. O dirigente do Corinthians rejeitou, descartou o Terans, mas confirmou que existem as intenções e as tratativas pelo Garro. Jogador que na atual temporada fez 44 jogos, 8 gols e 9 assistências, avaliado em 6,5 milhões de euros. Detalhe importante, quando comprado do Instituto, ele havia sido adquirido por apenas 300 mil euros. Negócio super lucrativo para o Talleres. Antes de mudar de assunto, só contar que o Corinthians também está próximo da contratação de Diego Palacios, lateral esquerdo equatoriano de 24 anos de idade, tem contrato com Los Angeles FC somente até o fim dessa temporada, está há 4 anos jogando no futebol dos Estados Unidos, foi oferecido ao Corinthians, o Timão gostou. Quando eu falei também está próximo, é porque antes de contar sobre o Diego Palacios, já havia dito no vídeo dessa manhã que o Corinthians encaminhou as contratações de Adriano Martins, zagueiro de 26 anos de idade, que pertencia ao Novo Horizontino, chega sem custos, contrato de 3 anos, também tem acordo avançado com o Félix Torres, zagueiro equatoriano, outro de 26 anos de idade, pertence ao Santos Laguna, negócio de 5 milhões de dólares, Mano Menezes está encantado com esse jogador. Bora falar agora sobre o Pedrinho, quero te explicar o que há de verdade na possibilidade de um meio atacante que hoje está no Atlético jogar no Corinthians. Pedrinho que foi formado no próprio Corinthians, vendido para o Benfica, também esteve no Shakhtar e nesse momento defende o Galo. A informação sobre o interesse do Corinthians foi divulgada pelo Thiago Fernandes. Antes de gravar o vídeo conversei com o Will Dantas, o Will é representante do Pedrinho e disse que não tem muito cabimento que o Pedrinho vai jogar no Corinthians com o Timão devendo 6 milhões de euros ao Will Dantas, ainda da venda do jogador por Benfica. A situação real do Pedrinho hoje é permanecer no Atlético ou ser devolvido para o Shakhtar Donetsk. O contrato de empréstimo termina na metade do ano, mas o Shakhtar faz enorme pressão para que o jogador volte em janeiro para a Ucrânia. O Shakhtar inclusive promete um aumento de 50% do salário caso essa negociação aconteça, caso ele retorne para o futebol ucraniano. Pedrinho tem a vontade de ficar mais 6 meses no Galo para depois tentar negociar uma compra em definitivo por parte do Atlético.
Não se trata de uma operação fácil, até porque o Pedrinho ainda não conseguiu decolar com a camisa atleticana, foram muitas lesões e não há certeza de que o Pedrinho possa ser alguém que custe 8, 10 milhões de euros e faça valer a pena tanto investimento. A maior expectativa, a maior possibilidade de que o Pedrinho cumpra os últimos 6 meses do contrato com o Galo e retorne para o futebol russo, a menos que a FIFA permita um outro tipo de negociação, de empréstimo, de suspensão. Vamos explicar direito essa história. Você vai lembrar que por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, a FIFA criou uma regra permitindo atletas vinculados a clubes russos e ucranianos que esses atletas possam suspender os seus contratos durante o período de guerra. Essa permissão, que foi dada nos últimos 2 anos, se encerra agora em 31 de dezembro. E a FIFA deve emitir um novo posicionamento. Será que essa regra vai continuar valendo para o ano que vem? Se houver essa atualização, o Pedrinho pode tentar permanecer no Galo dessa maneira, situação parecida à do Maicon no Corinthians. Bora falar agora sobre o Corinthians. Contei para vocês nessa terça-feira que Rodrigo Garro, meio atacante do Talleres, jogador argentino de 25 anos de idade, interessa ao Timão. Quero contar que Benjamin Hohlheiser também. Esse é um atacante de 23 anos de idade, canhoto, que joga aberto como ponta direita, pertence ao Estudiantes, embora tenha sido revelado no River Plate. Você vai lembrar desse cara, arrebentou no jogo contra o Corinthians em partida da Sul-Americana. Os presidentes do Corinthians e do Estudiantes já estiveram juntos recentemente e o nome do Hohlheiser foi discutido. Antes de gravar o vídeo, uma fonte do Corinthians me contou que tanto o Garro quanto o Hohlheiser foram analisados pelo Cifut, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, e recomendados para a comissão técnica que aprovou. A partir daí, o departamento de futebol começou a trabalhar na tentativa da contratação de ambos. O Garro está avaliado pelo Transfer Market em 6,5 milhões de euros. O Hohlheiser custaria algo na casa dos 8 milhões de euros. Há uma dificuldade a mais em relação ao Hohlheiser, o interesse do Benfica. O Corinthians admite interesse em ambos, mas assegura que nenhum deles está perto de ser contratado. Qualquer novidade eu prometo voltar aqui para contar para vocês. E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí desse novo Corinthians para 2024? O Corinthians que está aí se trabalhando aí nas internas, o novo presidente, já que ele não pode assumir o cargo até dia 1º, então até dia 1º ele não pode fazer nada dentro do Corinthians, mas nos bastidores ele já pode estar se preparando para quando ele entrar dia 1º, acredito que a partir do dia 2 vai começar a chover contrato dentro do Corinthians, porque por mais que muitos aqui nos comentários falam que o Corinthians está quebrado e tudo mais, mas eu acredito que com a nova diretoria algo melhor está por vir, né? Porque, querendo ou não, esse novo presidente do Corinthians, ele foi muito aceito aí pelos torcedores, pelos empresários, então isso aí ajuda bastante a trazer fundos de investimentos para o clube, que por mais que o clube esteja endividado, esteja quebrado, o clube também tem receitas, ainda tem receitas. Não sei como que essa gestão atual vai deixar de dinheiro em caixa para o próximo presidente, porque por mais que estejam chovendo de dívidas, tem dinheiro em caixa sim, tem dinheiro no Corinthians. Não é porque tá em dívidas que não pode cair dinheiro, que os caras sugam. Não, tem o dinheiro, tem a conta dos caras, tem a conta do Corinthians, o dinheiro cai e lá, a partir desse dinheiro é que se distribui para os pagamentos. Ou você paga ou não paga. É a mesma coisa, você está recebendo o seu dinheiro, você escolhe se você vai pagar ou não. Mesma coisa lá no Corinthians. Então vamos ver se os caras vão deixar dinheiro. Mas para ele estar fazendo todas essas internas aí, ele sabe que tem dinheiro, ele sabe que vai receber o dinheiro. Então confia no time, confia que o Corinthians pode o ano que vem não ser campeão, mas eu acredito que o Corinthians vai lutar. E com isso a gente sabe que independente das posições da tabela, cai mais grana, cai mais dinheiro. O Campeonato Paulista, o Corinthians é muito forte no Campeonato Paulista em arrecadação de verba. Tudo isso ajuda para o time, tá certo? Então acredita que o time o ano que vem, na próxima temporada, vai dar bom, vai melhorar. Só precisa tirar alguns pontos ali. Como no ataque, precisa mudar o ataque. Com aquele ataque não dá, tem que mudar o ataque. Então o Corinthians tem que trazer bons atacantes para o time, né? Então, pessoal, deixa aqui nos comentários quem você quer que saia do Corinthians e quem você quer que venha para o Corinthians. Isso é muito importante para a gente trocar ideias aqui, trocar comentários. E quem sabe esses comentários não chegar lá no Corinthians, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!